Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal e hoje a gente vai falar de um fundo de recebível que é considerado middle risk, que é o AFHI 11, né? É um fundo aí da Araújo Fontes, um fundo que é pequeno ainda, tem muito potencial para crescimento, mas hoje ainda é pequeno e ainda assim vem fazendo um bom trabalho, né, na minha opinião. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda de ativo, tá? Vocês que têm que avaliar e serem responsáveis aí pelas escolhas e decisões de vocês. Eu venho aqui como um mero consumidor, já que eu sou cotista do fundo, pegar alguns dados que são públicos e comentar um pouquinho sobre eles, numa visão meramente de consumidor mesmo, falando de um produto que eu tenho, ok? Aproveitando, ajuda o canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa um like, manda para amigo, manda para inimigo e por aí vai. Vamos que vamos crescendo. Falando então um pouquinho sobre o AFHI na minha carteira, ele tem uma participação de 3,91% na minha carteira, está integrando ali o grupo dos maiores. E dentro do segmento ele integra aí 56% que eu tenho de recebíveis, ele faz parte aí dessa papelada toda, né? Lembrando que recebíveis ali eu tenho várias classes dentro desse grupo, né? Tem os high grade, tem os middle risk, tem os high yield e por aí vai, né? Mas essa é a participação que eu tenho hoje no FHI. Falando um pouquinho sobre números, né? A gente pode ver que é tranquilo, um único item ali que tem o destaque ali em amarelo, e a gente vai falar sobre ele. Mas falando rapidamente a evolução do mês 11 para o mês 12, VP por cota 94,82 subiu para 94,97. Uma subidinha aí pequena, mas subiu, isso é bom. P sobre VP 0,98 subiu para 1. Né? Aqui já não é um indicador muito bom estar do jeito que está, poderia estar 0,8, para a gente seria excelente comprar com desconto, né? Mas ele está aí no preço, para quem quer entrar de repente, avalie aí se vale a pena entrar no preço, tá? Tem muito fundo de papel descontado, esse é um fundo que até talvez pela qualidade que o mercado vê nele, ele está aí negociando no preço justo dele, né? Dividend yield mensal 1,01 subiu para 1,03, subiu um pouquinho, o fundo também queimou reserva, a gente vai ver no relatório, basicamente esgotou as reservas dele, então agora o que vier pela frente aí é resultado do próprio fundo aí, torcer para melhorar o resultado. Caixa do fundo 7,49 caiu para 2,16, excelente. 7,49 que estaria fora dos meus critérios. 2,16 já está completamente dentro aí. Claro que reduzindo abaixo de 2 começa a ficar um pouquinho preocupante para mim, tá? Mas hoje tá tranquilo. A base de cotista aumentou levemente, 400 cotistas a mais. Resultado mensal do fundo de 2.500 para 2.800 milhões, né? Que a gente está falando em milhões. Melhorou um pouquinho. O fundo está na retomada ainda pós períodos de deflação. As despesas totais do fundo, 9,70 caiu para 7,88. Então, na medida que ele vai melhorando o resultado dele, a receita dele, esse percentual tende a reduzir um pouquinho e ficar cada vez melhor, né? Para nós é aquela, né, que eu sempre falo, quanto menor as despesas, excelente, é mais dinheiro para o nosso bolso, mais resultado que sobra. Alavancagem 1.15, 1.14, basicamente o mesmo patamar de sempre. Aqui não é alavancagem por dívidas, e sim as despesas correntes normais aí do fundo, taxa de provisionada, algum custo aí com jurídico, com auditoria, provisionado e por aí vai. Tá? Concentração, sim, ele é um pouquinho concentrado, né? Aqui eu coloquei que ele é no devedor OBA, então quando a gente pega o devedor OBA, ele passa de 15% da carteira. Aí para quem me acompanha, né, se pegar vídeo anterior, eu já até falei, mas o devedor OBA é um excelente devedor, então assim, não é problema, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo atualmente com as lojas americanas, né? Que até ontem era uma empresa excelente, que qualquer um que tivesse dívida dela estaria talvez comentando que é tranquilo, né? E aí deu no que deu, problema contábil, lançamentos errados, uma dívida que
tá a perder de vista, né, uma empresa que está entrando com pedido de recuperação judicial, entrou, né, com pedido de recuperação judicial. Então, independente de ser um OBA, né, e eu mesmo já comentei aqui em vídeos que é um excelente devedor, né, a gente tem que acompanhar e tem que ficar de olho em função disso. Então, por isso que eu sempre trago a sinalização de atenção aqui. A taxa média da carteira 767 foi para 796, né? Aqui mostra bem, é bem bacana isso, que o fundo está reciclando o portfólio, aumentando o percentual do seu indicador principal, né, do indexador principal da carteira, que é o IPCA. Então ele melhorou de 767 para 796. A gente vai ver no relatório depois o giro de carteira que ele está fazendo. E fiz com a FHI no portfólio 6 em novembro, 6 em dezembro, sem novidade. Vamos falar então um pouquinho do relatório gerencial desse fundo. Então, relatório do FHI, relatório de dezembro, a F Invest, né, Araújo Fontes Invest. O fundo aqui, ele é novo, né? Então eu destaquei aqui que ele é de 2021, não tem nem 2 anos de existência. Uma taxa de ADM de 1%. Não é das melhores, mas também não é das piores. E ele contribui que ele não tem performance. Então, para a gente, excelente aqui essa parte de taxa. Um patrimônio de 286 milhões, então um fundo pequeno ainda, né? Imagina esse fundo aqui gerindo 1 bi, né? Com talvez uma mesma qualidade que ele vem apresentando, seria bem bacana, bem interessante para nós. Aqui eu destaquei algumas coisas, né? Em resumo, eu não vou ler tudo, mas em resumo, o fundo tinha reserva até dezembro de ele coloca aqui, vamos para ficar mais na ordem correta. Resultado distribuído do fundo de dezembro totalizava 3 milhões, ou 1,0046 por cota. A equipe optou por distribuir R$1. Desta forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza R$13 mil, ou 0,0046, ou seja, não dá nenhum centavo aqui de reserva acumulada. O saldo acumulado de correção aqui é a correção monetária que está acruada nos CRIs da carteira, totaliza aí 44 centavos. Né? Então o que a gente pode ver aqui? O fundo basicamente zerou reserva. O dividend yield, ele distribui R$1, dá um dividend yield de 1,03, que é o que eu trouxe no gráfico anterior, porém, um anual de 12,38, porém, com o fechamento da cota aí no período, né, chega a dar aí 1,21, né, que é um baita dividendo. Então, na medida que o fundo cai a cotação, né, o retorno dele começa a ficar mais atrativo. Aqui ele fala da cota de 96,94 do dia 13 do 1, né, daria aí 1,21%, ok? As movimentações do fundo no período. Então ele vendeu o fundo aí de IPCA mais 9, com o mesmo dinheiro ele comprou IPCA mais 10,5. Então a gente pode ver aqui uma melhora, um giro bacana, saindo de uma taxa 9, indo para uma taxa 10,5. Aqui ele vendeu também CRI da Pernambucanas, que é CDI mais 4,10. Vendeu também CDI mais 2,5 aqui do Helbor. E aqui ele fala um pouquinho do CRI morado urbanização, né? Esse CRI que ele comprou aqui, ele dá um detalhamento maior da operação, né? Adquiriu 15 milhões desse CRI, IPCA mais 10. Aí ele fala da operação, fala das garantias. Eu não vou citar aqui no vídeo, mas para quem é cotista ou tem interesse no fundo é importantíssimo ler. Ver aqui, que ele fala que 93% das unidades estão vendidas, então ele dá um detalhamento bom da operação que ele entrou aqui nesse período, tá? Razão PMT e por aí vai, né? Fala um pouquinho das projeções, mas basicamente ciclar a carteira, melhorar a taxa dos indexadores aí médios da carteira, sem aumentar risco. O fundo ele fala isso, né? Sem agregar mais risco, em média é isso. Aqui é a DRE do fundo, então teve uma receita ali no período de 3,1 milhões, né? Uma despesa de 246 mil, dá o resultado aí que ele teve no período. Então ele teve 2,8 milhões de resultado, distribuiu 3, queimou aí um resultado,
uma reservinha acumulada, né? E ficou só desculpa, ficou só com 13 mil aqui de resultado acumulado, que dá esse menos de 1 centavo. Então agora é a hora do vamos ver, né? No próximo mês a gente vai ver o que vem pela frente nessa retomada aí de IPCA, e vamos ver o que esse fundo vai entregar, que já é resultado puro, né? Não tem nada acumulado para distribuir. Histórico de cotista aumentou aí no período 2%, bem tímido. Aqui os últimos rendimentos do fundo, né? Então aqui eu só destaquei, começou lá atrás com 1,30 em fevereiro de 2022, hoje está entregando R$1, a gente sabe que teve deflação aí no período, então aqui ó, 0,95, 0,96, subiu um pouquinho para R$1, então ele está em recuperação aí das deflações, né? A cota patrimonial do fundo subiu 0,16 no período, né? A gente pode ver que houve uma queda grande aqui, ó. Daqui, se considerar o valor atual, não recuperou nem o mês de setembro, né? Nem agosto, na verdade, né? Recuperou só julho de 2022, mas agosto ainda estava maior, né? Aqui foi subindo, depois voltou a cair. Tudo marcação mercado, tá, pessoal? As NTNBs lá do Tesouro, a taxa delas aumenta, a marcação mercado joga o valor dos títulos de renda fixa, e o CRI ele é um título de renda fixa, para baixo, tá? Essa parte eu não comento. E aqui a carteira do fundo não tem muito o que falar, só aquele destaque do OBA, né? Que aqui tem as participações dele, 3,5, 3,6, 3,9, 5,3. Então quando você pega tudo aqui que tem do OBA e soma, dá mais de 15%, né? Dá até para fazer o download aqui para quem acompanha o relatório desse fundo em Excel, né? E fazer ali ordenando pelo Excel por devedor, dá para ver a exposição ali em cada devedor, tá? Mas é uma carteira que, tirando o OBA, ela tem uma certa diversificação, né? Tem operações muito boas aqui, muito tranquilas, assim como tem operações um pouquinho mais arriscadas, né? Como a gente pode ver aqui, ó, tem Infinita, Incorporação e IPCA mais 14, né? Para um retorno de IPCA mais 14 já indica que é uma operação que tem um certo risco, né? Senão não estaria pagando tudo isso aqui de retorno, né? Então é ficar acompanhando, ficar ligado nisso aí. A alocação do fundo aqui em resumo, tá? 55% é IPCA e está numa taxa média de IPCA mais 7,96. 40,54 é CDI e está em CDI 4,58. Aqui as movimentações que o fundo fez no mês, já comentei ali para cima, dando um detalhe das taxas. A operação que ele adquiriu agora, que é da Morada Imóveis, né, que dá um detalhamentinho dela. A separação do fundo, né, a alocação do fundo por indexador, então 57 é IPCA, 42 é CDI, 96% da carteira está em CRI, isso é muito bom. Tem um pouquinho de fundo imobiliário aqui, 3%, mas o grosso mesmo é CRI, e isso é muito bom. E aqui eu fiz o destaque, né, o próprio fundo traz, isso aqui é muito legal, boa parte dos fundos não mostram isso. Na visão deles, né, 55% das operações são high grade, ou seja, são mais seguras, e 44% é high yield. Então, como ele fica quase ali no meio a meio, né, esse é um fundo que ele é considerado como middle risk, ou seja, ele tem um risco um pouquinho mais alto do que os high grade puro, tá? A alocação aqui por segmento, por securitizadora, bem tranquilo, tem bastante movimento aqui, bastante diversificação, né? E por fim as operações do fundo. Novamente não é conteúdo do vídeo, isso, mas para quem é cotista ou se interessou e pretende entrar no fundo, é importantíssimo dar uma olhada aqui em cada uma dessas operações, tá? Ó, a Infinita que eu comentei ali agora há pouco da taxa de IPCA 14, ó, o próprio fundo considera como high yield, então tem um risco mais elevado envolvido, tá? Então, olhar operação por operação, entender os devedores, entender as garantias, é de suma importância para você manter a segurança da sua carteira, ok? Por enquanto é só. Ótimos investimentos para todo mundo aí. Tamo junto.